Já teve curiosidade de conhecer uma história de batalhas épicas, estratégias de guerra brilhantes e crises de abastecimento que mudaram o curso da história? Imagine você, no século XIV, em meio ao caos da guerra pelo Patriarcado de Aquileia, um conflito entre as cidades de Pádua e Verona, no norte da Itália. Uma guerra que durou 15 meses, com alianças formando-se entre as cidades-estado italianas. Já pode sentir o clima de tensão e expectativa no ar? Hoje, nós vamos mergulhar nessa história incrível, cheia de reviravoltas e ações heroicas. Nossa querida audiência, prepare-se, pois hoje no Locomania Podcast, vamos reviver a Batalha de Castagnaro. Temos conosco nosso convidado super especial, o tio João, que vai nos ajudar a desvendar os mistérios dessa batalha. E, claro, temos também a presença da nossa co-apresentadora, tia Yasminha, e da nossa querida Cristina. Acomode-se, porque esta viagem pela história está prestes a começar. Poderia nos contar um pouco mais sobre o contexto que levou à Batalha de Castagnaro? Claro, vou me aprofundar um pouco mais nisso. A Batalha de Castagnaro foi um evento crítico da guerra pelo Patriarcado de Aquileia, um conflito que originalmente era local entre duas facções rivais, cada uma lutando por hegemonia territorial. O conflito se espalhou pelo norte da Itália, despertando muitas animosidades adormecidas. As cidades de Pádua e Verona se tornaram os principais protagonistas dessa guerra, e a Batalha de Castagnaro foi um confronto decisivo entre elas. Como foi a situação da tropa de Pádua antes da batalha? A situação era desesperadora. As tropas de Pádua, lideradas por Francesco Novello da Carrara, estavam esgotadas e desmoralizadas. Eles estavam sem pão e carne há 12 dias, sobrevivendo apenas de nabos e de poucos mantimentos capturados em invasões. Eles estavam em retirada, tentando alcançar sua base logística em Castelbaldo. E como estava o cenário para o exército de Verona? O exército de Verona era uma grande e bem organizada força militar, liderada por Antônio della Scala. Eles tinham conseguido avançar e capturar várias fortalezas no território de Pádua e estavam se aproximando da própria cidade. Eles estavam seguindo o exército em retirada de Pádua, antecipando um confronto final. E como foi a batalha? Bom, a batalha ocorreu quando o exército de Pádua chegou à cidade de Castagnaro. Apesar de estarem em desvantagem, conseguiram resistir ao ataque do exército de Verona e até mesmo lançar um contra-ataque. Nesse momento, o capitão mercenário inglês, Sir John Alcoud, teve papel crucial, liderando um ataque à retaguarda do exército de Verona. Eles foram pegos de surpresa, e uma grande parte deles acabou se rendendo. A vitória na Batalha de Castagnaro foi um triunfo significativo para Pádua, que teve como grande herói da batalha, Sir John Alcoud. Você poderia nos contar mais sobre os movimentos iniciais do exército de Verona? Com certeza. Apoiado financeiramente por Veneza, o exército de Verona, liderado por Antônio della Scala, conseguiu montar um exército impressionante. Eles tinham cerca de 8.500 cavaleiros e 2.500 soldados de infantaria, além de 14.000 auxiliares e sapadores. Invadiram as terras de Francesco, capturando várias fortalezas e visando capturar a capital do rival, Pádua. Esses números são impressionantes. E quais eram as estratégias de Pádua para resistir a essa invasão? O comandante de Pádua, Giovanni Deglio Baldini, reuniu uma força de 2.000 cavaleiros e cerca de 6.000 cidadãos e camponeses locais para defender a cidade. O Baldini posicionou sua cavalaria e a infantaria profissional no alto da grama do canal de Brentella, onde aguardavam em silêncio a chegada do exército de Verona. E como foi o desenrolar da batalha? Foi uma luta intensa. O exército de Verona conseguiu repelir as levas paduanas, mas perdeu a ordem na confusão. Vendo uma oportunidade, o Baldini ordenou que sua cavalaria atacasse e bloqueasse a retirada do exército de Verona. Em 2 horas, a luta terminou, com o exército de Verona derrotado e muitos de seus soldados capturados. E o que aconteceu com os prisioneiros de guerra? Uma grande parte do comando de Verona, incluindo Serego, foi capturada, juntamente com milhares de cavalaria e infantaria, auxiliares, uma grande quantidade de cavalos, mercadores e até prostitutas. Os prisioneiros foram celebrados em Pádua, marcando uma importante vitória na guerra. E qual foi o próximo passo de Antônio della Scala depois dessa derrota? Bom, mesmo com a perda, Antônio della Scala não desistiu. Com o apoio financeiro de Veneza, ele contratou Lutz von Landau, um dos principais condottieri alemães da Itália. Landau conseguiu restaurar a ordem nas forças sobreviventes de Scala e conter até certo ponto a contraofensiva de Pádua nos meses de verão e outono. Entendi. E o que fez Francesco da Carrara para tentar quebrar o impasse?
Francesco tentou subornar Landau com 10.000 ducados para que ele trocasse de lado. Landau, no entanto, relatou a oferta a seu empregador, Antônio della Scala, que decidiu não renovar seu contrato. Então, qual foi a grande jogada de Francesco em janeiro de 1387? Francesco conseguiu contratar um dos comandantes mercenários mais famosos da Itália, Sir John Alcoud. Alcoud era um filho de um rico proprietário de terras da aldeia de Sibledingham, em Essex, que havia aprendido seu ofício na França durante as primeiras fases da Guerra dos 100 Anos. E o que tornou Alcoud um trunfo tão valioso para o lado de Pádua? Alcoud tinha uma sólida reputação como comandante e estrategista. Ele só havia sido derrotado uma vez no campo de batalha, em Cassina, em 1364, e mesmo assim, conseguiu se salvar da derrota. Além disso, ele era um mestre em fazer dinheiro, seja por meios contratuais ou extorsão. Sua contratação foi um grande feito para Francesco da Carrara. E o que aconteceu com Alcoud depois que ele foi contratado? Alcoud não demorou a entrar em ação. Ele se dirigiu a Pádua com 500 homens armados ingleses e a mesma quantidade de arqueiros. Chegou em meados de fevereiro, logo após o exército de Pádua, sob o comando de Ubaldini, já ter invadido o território de Verona e acampado em Sereia, a 34 quilômetros ao sul de Verona. Que obstáculos eles encontraram em seu caminho? Apesar de a chuva dos dias anteriores ter baixado o nível das águas, Alcoud teve receios sobre a empreitada e teve que ser incentivado por Francesco Novello. Uma força de cobertura de Verona tentou impedir os paduanos de atravessar, mas recuou para o forte de Castagnaro quando percebeu que estava enfrentando números superiores, aumentados pela chegada das tropas de Ubaldini enviadas para ajudar Alcoud. E então, o que aconteceu quando Alcoud e seus associados chegaram a Sereia? Eles puderam prosseguir sem impedimentos para Sereia. Mas a presença de Alcoud acabou criando uma situação um tanto desconfortável. Não estava claro como ele se sentiria em servir sob Ubaldini, que era mais jovem e um ex-aluno dele. Isso deve ter sido uma dinâmica interessante. Como isso afetou a força da equipe? Isso não está claro, mas podemos imaginar que possa ter criado alguma tensão dentro do exército. Alcoud era um veterano experiente e pode ter tido algumas divergências com Ubaldini sobre a estratégia e táticas militares. No entanto, é provável que eles tenham trabalhado juntos pelo bem comum, que era derrotar o exército de Verona. Então, como Ubaldini lidou com a autoridade de Alcoud? Ubaldini abertamente deferiu a autoridade de Alcoud. Ele publicamente entregou o bastão de comando, que Alcoud aceitou com um show manifesto de gratidão. No entanto, Alcoud sabia que teria que depender de Ubaldini para fazer a ligação com os outros comandantes italianos no exército de Pádua. E como a guerra progrediu depois que a questão da liderança foi resolvida? A insistência do Francesco Novello levou à decisão de levar a guerra até os portões de Verona. Os paduanos invadiram até Cavaion, 24 quilômetros ao nordeste de Verona, saqueando, queimando e fazendo prisioneiros. Os veroneses reagiram a isso? Giovanni de Glior della Fiostasio da Polenta, que comandavam as forças de Scala, desenvolveram uma estratégia de espera, permitindo que os paduanos penetrassem profundamente enquanto cortavam suas rotas de suprimento. Isso acabou deixando o exército paduano em maus lençóis, reduzidos a comer nabos, já que a carne, pão e vinho haviam acabado. E como Antônio della Scala reagiu a essa situação? Sabendo que o tempo estava a seu favor, Antônio della Scala enviou um emissário para o acampamento paduano para negociar um acordo de paz. Na realidade, porém, ele queria avaliar as dificuldades dos paduanos e descobrir se havia algum acordo entre eles e Gian Galeazzo Visconti. Ele não descobriu nenhum segredo diplomático, mas percebeu plenamente a péssima situação dos paduanos. Quais foram as preparações militares de Scala para a guerra? Scala tinha uma arma surpresa, descrita como 3 grandes carrinhos nos quais ficava uma torre quadrada rotativa equipada com 3 camadas de pequenas peças de artilharia de pólvora capazes de disparar uma bola de pedra do tamanho de um ovo de galinha. O objetivo dessas máquinas era perturbar as linhas inimigas com fogo concentrado e contínuo, permitindo que o resto das forças de Verona se aproximassem para o ataque. Qual era a intenção de Scala após a destruição do exército inimigo? Após a destruição ou dispersão do exército inimigo por puro atrito logístico, a intenção de Scala era marchar sobre Pádua. Ele reuniu um considerável comboio de artilharia e abundantes provisões para isso. E como estavam as coisas para o exército de Pádua nesse momento? No início de março, o exército paduano, desmoralizado, começou a recuar lentamente para o sul com a intenção de cruzar o Adige em Castelbaldo.
Os veroneses seguiram à distância, contando com o fato de que, uma vez que os paduanos se aproximassem de seu objetivo, a pressa por comida e refrescos causaria a dispersão das forças inimigas e uma vitória barata para a escala. E como Alcuode e Ubaldini lidaram com essa situação? Alcuode e Ubaldini conseguiram manter suas companhias juntas, assumindo uma posição atrás de um fosso originalmente cavado pelos veroneses como uma defesa avançada de sua bastida. Com grande esforço, Francesco Novello reuniu um número de suas tropas e se juntou a seus comandantes superiores no fosso. Eles propuseram manter os veroneses engajados enquanto Francesco escapava com o resto do exército, mas ele se recusou, insistindo que pretendia ficar e lutar. O que os comandantes de Pádua conseguiram fazer para se preparar para a chegada dos veroneses? Os comandantes de Pádua conseguiram reagrupar seus soldados para formar uma linha de batalha, ajudados por Francesco distribuindo um pagamento muito necessário. Com isso, Francesco conseguiu criar algum tipo de formação de batalha e sentou-se para uma refeição merecida. Como as forças de Verona reagiram a isso? Os veroneses logo receberam informações sobre a formação dos paduanos. Portanto, Giovanni de Glior della Fiostasio da Polenta dividiram seu exército em 6 unidades montadas, totalizando 5.200 homens, além de alguns milhares de infantaria, profissionais e camponeses, que vinham atrás junto com os carrinhos de artilharia. E os paduanos, como eles estavam estruturados? Os paduanos só podiam mobilizar 2.900 homens armados em 3 unidades, além de uma reserva de 200 cavaleiros protegendo os estandartes. Na extrema esquerda da linha paduana estavam 1.200 infantarias, lanceiros e besteiros, sob a liderança do veterano Sermisone da Parma. E o que aconteceu quando Giovanni de Gliobaldini entrou na tenda de Francesco Novello? Ubaldini entrou na tenda de Francesco Novello gritando que o inimigo estava se aproximando e que era melhor ele ir para sua posição de comando. Com muita calma, Francesco, já armado, colocou seu elmo e foi para a linha paduana a tempo de ver os veroneses começando a se posicionar. Para impulsionar o ânimo de seus homens, Francesco promoveu 5 indivíduos a cavaleiros, a maioria parentes próximos, mas também o mercenário florentino, Bernardo de Gliscolari, cuja companhia estava entre as unidades na divisão principal. Quais foram as intenções de Alcuode com relação à vala na frente de suas tropas? Alcuode pretendia usar a vala a seu favor. Ele fez com que a seção da vala na frente de suas tropas fosse preenchida, contando com seus soldados ingleses para resistir o suficiente esperando que os veroneses se posicionassem de forma desfavorável. Ele também precisava que o inimigo se aproximasse para que a artilharia pudesse ser posta em ação. Como os soldados de Verona reagiram à presença dos arqueiros ingleses? Os veroneses desmontaram para o combate, já que a largura da vala não permitia uma carga montada. A distância os mantinha seguros dos tiros de besta, mas não dos arcos longos ingleses. Por volta das 3:30 da tarde, uma chuva de flechas atingiu a divisão esquerda veronese sob Ordelaffi. Elas não causaram muitos danos aos pesadamente equipados veroneses, mas a ação foi suficiente para provocar uma reação. O que aconteceu quando a divisão de Francesco Novello foi atingida pelo ataque? O ataque veronese aos paduanos rapidamente se transformou em uma luta esgotante. Ambos os lados carregavam lanças, cobrindo o comprimento da vala e certamente longas o suficiente para ter aumentado a dificuldade dos soldados veroneses escalarem para fora da vala enquanto carregavam suas lanças contra as lanças paduanas apontadas para eles. Mas os veroneses tinham o maior número. Muitos de ambos os lados foram mortos, com muitos mais feridos. Francesco teve sua armadura furada, embora a proteção permitiu que ele escapasse com nada mais que um feio hematoma. Como Francesco Novello e Alcuode lidaram com a situação? Observando o sofrimento dos paduanos, Alcuode cavalgou até sua posição e implorou a Francesco que recuasse para um lugar seguro. Ele foi acompanhado em seu apelo por Ubaldini, Scolari e outros capitães paduanos. Como foi a reação de Francesco à súplica de Alcuode? Francesco recusou novamente, dizendo aos seus comandantes com raiva para que cuidassem de seus próprios negócios. Frustrado, Alcuode jogou fora seu bastão de comando e desembainhou sua espada, retornando à sua própria divisão ao grito de carne, carne. E como os soldados veroneses tentaram passar pela vala? Os veroneses tentaram novamente passar pela vala enchendo-a com feixes de varas. Lutando agora com machados e outras armas de lâmina afiada, Francesco Novello e suas tropas enfrentaram os veroneses em uma luta desesperada corpo a corpo, quando os mortos e feridos começaram a se acumular na vala. E quando os veroneses concentraram todos os seus esforços no centro da linha, o que aconteceu? Enquanto os veroneses tentavam atacar e capturar Francesco, eles concentraram todo o seu esforço no centro da linha, deixando Alcuode esquecido e fora da luta.
Foi o momento que o capitão inglês estava esperando. Sob a cobertura de seus arqueiros, ele lançou seus soldados em uma carga contra o flanco esquerdo e a retaguarda do inimigo. E como foi o resultado da batalha para os veroneses? Completamente pegos de surpresa, os veroneses se viram afastados dos paduanos e contra o pântano pelo ataque de Alcoud. O espaço limitado os fez se aglomerar sem a chance de se reagrupar ou manobrar. Ao verem seu estandarte cair, os veroneses tentaram fugir, mas foi tarde demais e foram forçados a se render em massa. A batalha terminou e todo o acampamento veronese caiu nas mãos dos paduanos, incluindo a artilharia de pólvora montada em carros que nunca teve a chance de disparar um tiro. Prisioneiros resgatáveis somaram 3.284, incluindo vários cidadãos de Verona. O número total de homens armados capturados chegou ao impressionante total de 4.620, com 80 comandantes veroneses, seniores e juniores, sendo capturados. E os soldados machucados, tio, o que aconteceu com eles? Bom, acho que eles foram todos levados para um grande hospital, onde médicos muito habilidosos cuidaram deles, e todos se recuperaram rapidamente. Não exatamente, Monclark. Na verdade, o total de mortos foi de 716, um número inflacionado pela resistência de Delixia, enquanto os feridos graves entre os camponeses veroneses sozinhos chegaram a 846. Todos foram libertados pela generosidade de Francesco e o Vecchio, embora se livrar de fornecer assistência médica sou um pouco menos generoso. Os outros prisioneiros foram levados a Pádua em triunfo. E o que aconteceu com as terras, tio? Ainda que a vitória na Batalha de Castagnaro tenha sido arrasadora, ela não decidiu a guerra, que continuaria por algum tempo. Em abril de 1387, Carrara e Visconti concordaram em dividir as terras de Verona entre si e, no mês de outubro seguinte, sob pressão militar de Milão e Pádua, Antônio della Scala abandonou sua capital para as tropas de Gian Galeazzo. Apenas 18 meses após a batalha, tanto Verona quanto Pádua deixaram de existir como polidades independentes. A manobra política e militar de Francesco e Scala não levou a nada, o ultramaquiavélico Milão e Veneza emergindo como os vitoriosos finais. Para concluir nossa discussão, o que podemos dizer sobre o legado dessa batalha para a história? Bem, é importante lembrar que a vitória em Castagnaro foi impressionante, mas não foi suficiente para decidir o curso da guerra. Apesar do triunfo, as mudanças políticas e as reviravoltas levaram à dissolução de Verona e Pádua como entidades independentes em um espaço de apenas 18 meses. A manobra política e militar de Francesco e Scala não teve o resultado esperado, e Milão e Veneza, com suas políticas maquiavélicas, acabaram emergindo como os vitoriosos finais. Portanto, é uma lembrança de que, em termos de conflitos e política, um único triunfo não garante um resultado final favorável, e as jogadas políticas podem muitas vezes ofuscar as vitórias militares no campo de batalha. Muito obrigado, meu povo lindo, por estar conosco nessa jornada épica através da história. Agradecemos a todos que estão nos ouvindo e esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto nós. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar seus comentários e compartilhar com seus amigos. Quanto mais pessoas se conectarem, mais poderemos explorar juntos. Lembre-se, Locomania Podcast conecta você ao coração das histórias que moldam o nosso mundo. Até o próximo episódio. Ah, já ia me esquecendo. Gostaria de mencionar a fonte de toda essa informação fascinante que conversamos hoje. A matéria original se chama John Alcvo's Greatest Victory, The Battle of Castagnaro e foi escrita por Niccolo Caponi. Ela foi publicada no dia 20 de agosto de 2023 no site medievalis.net. Se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, a URL completa estará na descrição do nosso episódio. Muito obrigado novamente, e até a próxima!